É chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar, pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. É chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar, pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Querido Mestre Jesus, abençoa cada um de nós, nos envolve no teu amor sublime, irradia a tua luz em benefício de todos nós e de todo o nosso planeta, para que assim cada um de nós possamos nos manter vigilantes, atentos a tudo que tem acontecido e não permitir que a nossa mente adoeça, que não nos permitamos nos sentir vítimas. Precisamos sim, Senhor, aproveitar essa encarnação, porque nos dá a chance de sermos conhecedores dos porquês em nossa vida. E também, Senhor, sabemos que a nossa responsabilidade aumenta mais ainda por ter a doutrina espírita para nos esclarecer. Que o Senhor possa estar junto a nós todos os dias, nos aconselhando, e que a gente não se perca, Senhor, e que mesmo com todas as nossas imperfeições, a gente é tão amado. O cuidado que o Senhor tem por nós é maravilhoso. Somos muito gratos. Reconhecemos, Senhor, em que cada situação que passamos, a vossa mão está a nos livrar dos perigos. Que possamos, Jesus, retribuir, dando carinho e atenção a todos que cruzarem o nosso caminho, e que possamos fazer por onde para vivermos em um lar com compreensão e respeito. Que a tua paz e o teu amor, Jesus, esteja e permaneça conosco. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 20. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Que assim seja. Mais uma vez, assim, a mensagem muito, muito clara, né, de que é chegada a hora, o momento é esse. Na oração foi falado da necessidade de aproveitarmos a encarnação, aproveitarmos essa chance que estamos tendo de estar aqui nesse momento. Como foi falado também no hino, né, de que é chegada a hora, não importa, né, ele renova a vida daquele que não tem. Às vezes a gente fica assim, mas eu sou tão imperfeita, eu sou tão do mundo ainda, eu ainda tenho interesses que não condizem com os ensinamentos do Cristo. Não importa, a hora é essa. Venha, porque ele vai agir sobre você. Ele vai renovar a sua vida, ele vai renovar a vida daquele que não tem. Né? Com paciência, com perseverança, como foi falado lá no versículo, Pedro, capítulo 2, versículo 20, né? E eu não pude ouvir muito bem, porque cortou um pouco, acho que foi falha da internet, mas deu para entender de que é preciso ter paciência, né? É preciso ter resignação. Que mérito teríamos nós se nós passássemos por cima de tudo isso, chegar lá na frente com a tarefa concluída, mas como? Qual seria o mérito? E essa questão de mérito, nós vamos falar bastante também no estudo, no decorrer do capítulo. O capítulo é extenso, certamente não vai dar para fazer todo hoje, mas já se faz alguns questionamentos a respeito do mérito. Precisamos fazer, mas precisamos ter mérito. E lá no capítulo 13, repetindo, aqueles que estão localizando o livro aí, é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar retribuição, e depois temos as instruções dos espíritos, que eu acredito que deve ficar para uma outra oportunidade, que vai nos falar sobre a caridade material e caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. É um capítulo muito rico, são muitos os ensinamentos. E para começar, nós vamos falar do item fazer o bem sem ostentação. Bom, fazer o bem sempre. Mas lembrando que não saiba a vossa mão esquerda o que a direita fez. Se as próprias mãos, uma não precisa saber o que a outra está fazendo, quanto mais o outro à sua volta, aí todo mundo, e publicar nas mídias, certo? Então, fazer o bem, mas sem ostentação, por vários motivos. Primeiro, que se faz o bem, deve-se ser feito, deve-se fazer o bem pelo bem. E não o bem como meio de engrandecimento, meio de aparecer, meio de estar nas conversas, nos assuntos da sociedade, certo? Fazer o bem com o cuidado de não humilhar aquele que está recebendo.
Se você faz o bem, se você está fazendo para aquela pessoa, é só entre você e aquela pessoa. Ninguém mais precisa saber. Quando você faz esse tipo de anúncio, de propaganda, né? Filma, mostra, fala, comenta, deixa uma certa até subjugação. Por exemplo, eu estou te fazendo isso, olha, mas veja bem, lá na frente eu posso te cobrar. Quando a gente faz essas coisas, a gente humilha o outro, a gente humilha aquele que está recebendo. E o intuito não é esse. Quando se faz esse tipo de coisa, você tira o seu mérito naquela ação. Uma coisa que era para ter, digamos assim, dois beneficiados, você e o outro só é beneficiado. Você perde o seu mérito. Você já está sendo reconhecido aqui. Todos estão sabendo, todos estão falando, bem ou mal, mas estão falando. Agora, quando você chegar e você for apresentar a sua vida, você não precisa mais ser reconhecido, você não precisa mais receber nenhum galardão, você já recebeu. Certo? Então, muita atenção quanto a isso. E vamos ouvir aqui o que Jesus nos diz a respeito disso. Ele diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, é uma recomendação que Jesus nos deixa. Fazer o bem longe das vistas dos homens, para que você possa ser recompensado no céu. A recompensa que interessa é essa. Não é a daqui, agora, entre as pessoas com as quais você convive. Lá no item 2 diz assim: Jesus, tendo descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja. Não comente, não divulgue. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Está em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Então, falar somente a quem interessa. Por isso que era para ele ir lá dar o seu testemunho, porque interessava o testemunho, precisava que esse testemunho fosse dado, se oferecesse os seus dons, né, ao trabalho, e somente ao sacerdote, que é quem de interesse. Né? Então, esse é um exemplo que Jesus nos deixa. Primeiro, ele nos deu uma recomendação. Depois, ele nos deu um exemplo. E no item 3, em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encerrar as coisas de mais alto do que faz o vulgo,
mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, pois procede como se não cresce no que diz. Então, mais uma vez ele comenta, aquele que faz o bem, né, com ostentação, com divulgação, fazendo daquilo um evento, ele está preocupado com o presente. Ele está preocupado com o julgamento, com o reconhecimento dos homens, e não com a vida futura, com o reconhecimento, com a recompensa de Deus. Aquele, né, que consegue fazer dessa forma, ele já venceu aquela vaidade, né? Aquela questão de se sentir feliz porque foi reconhecido, se sentir importante, se sentir procurado por outras pessoas para que também possam ser beneficiados. Aquele que não se importa com essas coisas, que não tem essa pretensão, ele já venceu a vaidade terrena. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quanto os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Né? Realmente aquela questão de fazer para aparecer. Ou pela quantidade, ou, né, torcendo, pedindo para que aquele que está recebendo vá lá e conte para todo mundo. Foi isso que Jesus declarou. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência, né, a prática do bem, modesta. Modesta quer dizer sem vaidade. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. É aquele que você não divulga, mas você deixa ali um índice para que alguém descubra. É aquele que você deixa ali, né, uma leve insinuação de que aquela pessoa deve falar o que foi feito. Você fica esperando, você fica torcendo para que ele vá lá e divulgue, que todos fiquem sabendo. Essa é a falsa modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus, né? Entre nós mesmos, quantas vezes a gente vê uma situação dessa acontecer e a gente não é um exemplo a ser seguido. Então, se nós já temos esse conhecimento, se nós já temos essa noção, imagina essa pessoa diante de Deus como não vai ficar. Se diante de nós, em nossa pequenez, essa pessoa já é, digamos assim, vista como um não exemplo, perante Deus, como será chegada a apresentação desta pessoa?
Também esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. Então, gente, muito cuidado, né, com o nosso holofote. Para onde nós estamos direcionando o nosso holofote? O que é que nós estamos esperando em troca? Né? Qual é o foco? É o presente? É o agora? Ou é o futuro? Sabemos que o futuro é o reflexo do que fazemos hoje. E também do que já fizemos no passado. Mas, como foi dito na oração, esta é a oportunidade. Precisamos agradecer por esta encarnação. Estamos tendo a oportunidade de fazer diferente. E qual poderá ser a recompensa do que faz pensar os seus benefícios? Pesar. Do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento e lhe faz sentir a sua exposição, exaltando o preço dos sacrifícios, a que se volta para beneficiá-lo. Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subir, as lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem aos céus, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa, é moeda sem valor. Aquilo que eu falei lá no início da questão de humilhar, né, de subjugar. Eu fiz isso com fulano, fiz tudo, dei tudo, e agora olha lá. Olha o que ele fez. O que ele fez não me interessa. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. Eu ajudei. Eu socorri numa emergência e pronto. Agora ele precisa caminhar. O que ele vai fazer já não nos interessa. Isso aí já é não sei, uma falta de agradecimento, de reconhecimento. Eu, pelo menos, quando alguém me faz alguma coisa, eu fico muito grata. Mas isso é muito pessoal. Tá? A gente não pode fazer o bem a outra pessoa, não deve fazer o bem esperando essa gratidão. Porque nem sempre acontece. Né? Fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem pelo bem. Ter a consciência de que você, naquele momento, é um instrumento de Deus agindo para aquela pessoa. Seja com um alimento, seja com um dinheiro, seja com um remédio, com um bujão de gás, seja com uma oração, seja parar alguns momentos, alguns minutos para ouvir. É você e aquela pessoa naquele momento. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe. É delicada e engenhosa no dissimular. Gente, eu pulei alguma coisa. Ora, converter a esmola em serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade por parte daquele que está doando. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar que as simples aparências, capazes de melindrar, dado que todo ato moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade.
ela sabe encontrar palavras brandas, ela, a caridade, sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado, beneficiado à vontade e em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Essa questão aqui é aquela parte que eu falei, que quando a gente tem a consciência de que nós estamos sendo instrumento de Deus para aquela pessoa naquele momento, e não porque nós estamos sendo bonzinhos, porque nós estamos querendo, tá? É porque Deus está chamando. Aquela pessoa precisa, e Deus conta com você para ajudar aquela pessoa naquele momento. Quando a gente tem a consciência desse papel, a gente age de outra forma, né? Nos gestos, no olhar, na palavra, em tudo. Sem contar, né, que aquele que tem para doar, ele já é beneficiado por Deus. Tem o compromisso, temos a responsabilidade com o outro, com o próximo. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, no capítulo 3, nos faz uma pergunta bastante interessante. Diz assim: haverá pessoa que, pela posição que tenham, haverá pessoas que, pela posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Tem alguém que não tem possibilidade de fazer o bem? Qual será a resposta? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais essa oportunidade. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos podem. Só o egoísta não consegue enxergar essa oportunidade. Não consegue perceber a necessidade do outro diante dele. Porque ele olha só para si. Ele é o centro das suas próprias atenções. Ele não consegue reconhecer o outro. Continuando aqui. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então, é mais do que ser caridoso. É aquilo que a gente comentou. E na 646, vem a questão do mérito. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Existe um bem desse tamaninho, um bem maior, um bem que seja mais reconhecido? Existe isso? Ou o bem é o bem? Resposta dos Espíritos. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá, sendo o seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva, e a gente vai passar por essa parte do óbolo da viúva. Né? Então, o bem é o bem.
A questão é a dificuldade, é o que aquilo representa para você. Se você está doando só as suas sobras, só o supérfluo, você não está abrindo mão de nada que represente algo para você naquele momento, para outra pessoa, se você não está fazendo sacrifício em favor daquela pessoa, o mérito é um. Agora, se você divide exatamente aquilo que é seu naquele momento, aquilo que não está sobrando, aquilo que não está lá pesando o seu armário, aquilo que não está sobrando, se você divide essa parte, aí o mérito já é outro. Porque está tendo sacrifício, está tendo trabalho para aquela doação. Certo? Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Bom, os infortúnios, né? Quando acontece um grande desastre, seja ele natural ou não, que ficam muitas pessoas em situação de calamidade, em situação de necessidade, a mídia divulga, né? Todos ficam sabendo, todos se comovem e aí são levados a doar. Seja para aparecer que fulano doou tanto, seja realmente pela necessidade da outra pessoa, daquelas pessoas, seja pela vontade interior, sejam que estejam sendo tocados naquele momento, de repente até pela primeira vez. Acontece um grande desastre e as pessoas se emocionam. E algumas são tocadas verdadeiramente, né, para fazerem essas doações. Bom, isso é o que todo mundo sabe. É o daquele momento que foi divulgado, que foi falado. E os infortúnios, né, os sacrifícios, as necessidades ocultas. Aquelas que não são divulgadas. Aquelas que acontecem ali no silêncio, na dor, às vezes na vergonha, né? A situação de miséria de algumas pessoas, de algumas famílias. Essa parte, ela fica oculta. Dificilmente a gente se dá conta dela. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esses infortúnios ocultos. Mas, a par desses desastres gerais, né, desses grandes acontecimentos, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um grábato sem se queixar. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Se a gente está com o intuito de ajudar o outro, a gente não precisa procurar muito, não. São muitos e muitos que cruzam os nossos caminhos, que estão perto de nós e que estão passando por situações muito difíceis. É só a gente olhar um pouquinho para o outro que a gente vai descobrir a necessidade dele. E aqui vai contar o caso de uma mulher, uma dama da sociedade, né, muito rica, que usa vestes simples, bem simplórias, e vai na sua carruagem com a sua filha ajudar uma determinada família. Essa família, o pai está hospitalizado, o chefe da família está hospitalizado, não pode sustentar aquela família. A mãe não dá conta de arcar com tudo, e essa senhora
garante a alimentação, garante os medicamentos, o agasalho e muitas outras coisas. Só que ela vai dessa forma. Ela não chega lá ostentando a si mesma, com roupas, com joias, né? Chamando a atenção de todos. Não, ela já é acostumada a ir nessa casa, ajudar essa família, porque ela é bem recebida, assim está sendo narrado aqui. Ela é bem recebida, ela entra, ela faz a sua ajuda, ela leva a sua filha para que ela siga o exemplo da mãe, para que ela aprenda a fazer a verdadeira caridade, tá? Esclarece para a filha que ela precisa doar aquilo que seja dela, aquilo que seja fruto do seu trabalho, que a mãe simplesmente dar coisas para a filha doar para aquela família, a filha não teria mérito naquela doação, porque a doação não seria da filha, a doação seria dela. Que a filha, então, poderia ajudar a cuidar daquelas crianças, daquela família, enquanto estivesse lá, pudesse aprender alguns trabalhos manuais para, então, fazer algumas coisas para doar para aquela família. Aí, então, a filha teria o mérito na sua doação. Vamos ler aqui um pouquinho? Ela fez tudo isso, né? Terminando o seu giro, diz para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. É com ela que Deus conta naquele momento para levar o consolo, o conforto, o material para aquela família. Entende o que é ser instrumento de Deus na vida de alguém? Então, não importa o nome, não importa onde mora, o que faz, sobrenome, então, não interessa. Ninguém o sabe. Para os infelizes, é apenas o anjo da salvação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, independente de religião, de nome, de sobrenome, de classe, né? Essas pessoas que são ajudadas à noite, né, levam a Deus os seus agradecimentos e pedem por aquela pessoa. Por que tão singelo traje? Né? Por quê? Por que colocar uma roupa tão simples para ir lá onde estão essas pessoas? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos algumas coisas para que dês a outro, qual será o teu mérito? Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo lhe ensinou. É espírita ela? O que importa? O que importa é o bem que ela está fazendo, independente da sua religião. É ser cristã, é ser cristão, independente da sua religião, do nome do seu credo. Seja espírita, seja católico, seja judeu, não importa. É você e Deus. Em casa, é a mulher do mundo.
porque a sua posição o exige, né? Em volta com os afazeres, com as preocupações, com toda aquela problemática do dia a dia que uma pessoa naquela classe social teria. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. A família não sabe, tá? Nem precisa saber, porque a aprovação que ela quer não é da família, não é dos amigos, não é dos vizinhos, é de Deus. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. E o que ela fez ao ser reconhecida? Né? Ela estava em sua casa, chegou alguém, né? Chamou, vendendo aqueles trabalhos que ela tinha doado para a pessoa pudesse vender para obter rendas. Então, o que ela fez? Quando ela foi reconhecida, ela fala assim, olha, lembram lá do exemplo de Jesus, lá no item 2? Que ele curou o leproso e disse que não era para ele comentar? Olha o que a senhora fez. Silêncio, ordenara-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, a caridade silenciosa, ela não precisa da aprovação de ninguém. Para ela lhe basta o reconhecimento de Deus em suas obras. E agora a gente vai falar do óbolo da viúva, lá no item 5, que também já foi mencionado, lá no Livro dos Espíritos. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, o gasofilácio é o local onde se deposita as doações dentro dos templos. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Esse é o óbolo, tá? O óbolo da viúva são as moedas que ela possuía e que ela doou. O óbolo é uma moeda grega de pequeno valor, os nossos centavinhos. Então, ela chegou ali e colocou apenas 2 pequenas moedas. Chamando então seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, dos que sobram, né? Que tem abundância. Ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, não é a quantidade, tá? É aquilo como foi dito anteriormente, é o sacrifício que se faz, é o repartir, é o tirar de si para então dividir com o outro, partilhar com o outro. Essa passagem está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e também em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para dar-lhes uma boa aplicação. Né? Se eu pudesse ser rico, se eu tivesse isso, eu iria fazer, eu iria... Né? Será que é exatamente isso? Será que isso não é só um pano de fundo? Será que tivesse realmente essa riqueza, teria a intuição, o intuito de dividir, de ajudar o próximo?
Esta segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mais do que lhes declarariam no fundo dos seus corações, se eles os percustassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele mesmo, no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, ele não precisa ter muito, ele não precisa ser rico. Não, eu não vou doar porque eu não posso. Ah, mas se eu fosse, o dia que eu for... Não, começa agora. Olha o chamado. Não disse que Deus renova a vida de quem não tem? Comece dividindo o que é seu. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. São muitas graças, são muitas bênçãos. Lá no item 15, eu não vou lá agora não, eu só vou comentar. Conta a história de 2 homens. E enquanto esses homens viviam, era colocado tudo que eles doavam, cada um em um saco. Então, o homem rico tinha o seu saco e o homem pobre também. E os homens desencarnaram e se apresentaram. Cada um levando, né, a sua bagagem, aquilo que teriam doado em vida. Um logo olha e diz, aquele ali é o meu. Fui muito rico, doei muito, o saco estava cheio, tá? Mal podia fechar, fazia barulho, aquele metal, aquela riqueza toda que foi doado, estava ali dentro. O outro estava vazio, praticamente vazio. Você podia olhar e contar as moedas que ali dentro tinha. E aí, meus irmãos? Qual será a moral dessa história, né? Um rico que apresentou lá tantas doações e um pobre que doou poucas moedas. Quem terá o maior mérito? Quem terá o maior merecimento? Quem mais vai agradar a Deus? Vamos lá. Deus, então... Não. Surpresa. Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso, se revelou leve, mostrando-se pesado o outro. Tanto que se elevasse muito o primeiro prato da balança. Deus, então, disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Tudo aquilo que ele doou, tudo aquilo que ele ostentou em suas doações, tudo aquilo que lhe sobrava, foi contado como algumas coisas. Vá para a esquerda e se contenta com isso. Depois disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmola, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vá receber a tua recompensa.
Lembra que foi falado também que aquele que faz por ostentação recebe a recompensa aqui na Terra? Aquele outro com as doações mínimas, mas que para ele representou muito, quando ele abriu mão de algo que lhe fazia falta para dividir com o outro, este teve o reconhecimento no céu, e não na terra, enquanto fazia as suas pequenas doações. Voltando aqui. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros de uma favorável estância aleatória, do recebimento de inesperadas heranças. E dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares os que secundem na consecução de tais objetivos. Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Né? Então, o que dizer daqueles que ainda tentam usar os espíritos para lhes satisfazer, digamos assim, né? Lhes dar benefícios materiais? O que dizer dessas pessoas? Os espíritos estão ali à nossa disposição? Será que essas pessoas compreenderam a verdadeira missão dos espíritos em nossas vidas? Lá no livro dos médiuns, na segunda parte, vai nos falar um pouquinho sobre o assunto. Lá na questão 294, 295, vai falar da questão da ciência, da questão das descobertas, né? Os espíritos ajudam eles têm participação nesses momentos? Eles estão à disposição? Eu quero criar não sei o quê, vou invocar aqui que eu vou receber. Será que os espíritos elevados, os espíritos que têm realmente conhecimento, eles estão à disposição dos homens? Eles se prestam a esse serviço ou não? Lá na 294 diz assim: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber de tudo? Se fosse assim, qualquer um saberia. Né? Perguntaria, teria a resposta, se apossava daquele conhecimento, pronto. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, que é cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Então, além dessa questão do mérito, ainda tem o planejamento divino para tudo. As coisas têm o seu tempo certo para acontecer. As descobertas têm um tempo certo para chegar. As pessoas precisam estar preparadas para aquilo. Não é simplesmente ir acontecendo e ir fazendo. Existe um planejamento. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Aí o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos?
já que os espíritos não participam dessas coisas, eles nunca, nem aqueles, nem os cientistas, eles nunca são assistidos. Vamos ver o que os espíritos têm nos dizer. Isso é muito diferente. Aquela questão de você ficar perguntando por interesse próprio, perguntando como meio de ganhar status, perguntando por curiosidade, é uma coisa. Agora, quando está na hora daquilo chegar à humanidade, chegar aos encarnados, os espíritos vão contribuir, sim, vão intuir, vão dar os direcionamentos, vão soprar os direcionamentos aos ouvidos daquelas pessoas. Mesmo que incrédulos, eles vão receber as intuições. Muitas vezes vão achar até que são deles. Tive uma ideia, né? É aquela questão assim, me sopraram uma ideia. Vamos continuar lendo aqui. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram um homem capaz de a levar a efeito e lhes inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra. Porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário de segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por caminho que não corresponde aos fins do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. A gente sabe que os espíritos, né, estão à nossa volta, estão aí. Se nós começamos com uma ideia e vamos buscar informações sobre aquilo, e vamos perguntar, vai ter alguém que vai responder. Mas quem está respondendo? Qual é o mérito daquela pessoa? Qual é o conhecimento? Qual é a elevação espiritual daquela pessoa? Será que ele não está te passando pelas mistificações, como foi colocado aqui? Então, é preciso esperar com paciência para que as coisas cheguem até nós na hora certa, no tempo certo. Vou só terminar aqui. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se a limite a que possa ser feito. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que não tenha dinheiro? É só com dinheiro que se faz isso? É só com dinheiro que se pode fazer caridade? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontra de realizar o seu desejo. Procure-as e elas lhes aparecerão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo das faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil.
não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Será que é só o dinheiro? Não, como vimos aqui. Nós podemos minorar o sofrimento de uma pessoa, seja ele físico ou moral, né? Falando do físico, ele está precisando de um alimento, ele está precisando de um remédio, ele está precisando de uma roupa. Sim, aí requer, né, o dinheiro. Lembrando que nós podemos dividir com aquela pessoa, tirar de nós, porque a nós muito é dado. E fala aqui também do moral, do ser útil, de suavizar o sofrimento do outro, de ouvir, de dar uma palavra. E, além de tudo isso, nós ainda temos a oração. A oração é uma forma belíssima de caridade. Nós podemos pedir, rogar, intervir em favor daquela pessoa. Tá? Lá na coletânea de preces espíritas, no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários tipos de preces. Preces que você pode fazer por outras pessoas, pelos doentes, pelos espíritos endurecidos, por aqueles que estão passando pelas suas provações, por todos. Tá? Citei o livro, que lá tem essas preces, porque às vezes a pessoa fica, mas eu não sei orar, eu não sei o que fazer, então lá tem. Mas a prece nada mais é do que a sua conversa com Deus. Você pode conversar com Deus sobre aquela pessoa que está precisando. Esse final aí, que nós estamos falando das doações materiais e dessa outra parte da ajuda, nós estamos falando da caridade material e da caridade moral. E a irmã Rosália vai nos falar muito bem sobre o assunto lá nas Instruções dos Espíritos, que eu já imaginava que não daria para fazer hoje essa parte. Então, numa próxima oportunidade, a gente começa exatamente desse ponto, estudando, né, as orientações da nossa irmã Rosália, que nos fala a respeito da doação material, da caridade material e da caridade moral. Bom, meus irmãos, por hoje a gente vai encerrar por aqui, que possamos refletir em nossos objetivos, né? Possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para aqueles que estão à nossa volta, que possamos estar sintonizados com o nosso Pai, com o nosso Centro Criador, sintonizado com os bons espíritos que nos ajudam, que nos acompanham, para que possamos perceber essas intuições que nos chegam a todo momento, que possamos perceber a necessidade daquele irmão que está à nossa volta. Possamos ser instrumento de Deus para levar o bem, seja material ou moral, aos nossos irmãos. Tenhamos todos alguma pergunta? Não. Tenhamos todos uma excelente noite, que possamos refletir sobre tudo aquilo que nós estudamos e direcionarmos os nossos holofotes, né? O foco de nossa vida. Qual é a nossa maior preocupação? É a vida terrena? É o hoje? É o momento que nós estamos vivendo com as coisas que nos dizem respeito? Ou nós temos outras preocupações? Ou nós estamos preocupados com o nosso futuro, com a nossa vida futura? Ou nós estamos preocupados em aproveitar essa encarnação? Que possamos pedir o concurso dos nossos irmãos protetores para direcionar a nossa vida. Tenhamos todos uma boa noite. Vamos agora ao hino de encerramento e a nossa oração final. Queria agradecer aos nossos irmãos colaboradores, desencarnados e encarnados, né, o pessoal que está aí ajudando. Acho que a Ademir, sim, né, no tecnológico, nossa irmã Marinês, Ana Laura, nosso irmão José Martins, nossa irmã Gilma, e todos os nossos queridos irmãos espirituais que estão aqui na sustentação desse estudo. Uma boa noite a todos.
Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar, estender a nossa mão com alimento vivo e pão, com palavras do Evangelho, o caminho da salvação. Nosso abraço é acalento, a palavra consolação. Um sorriso, nosso instrumento de resgatar cada irmão. Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. E assim, querido e amado Jesus, nós agradecemos por esses momentos de estudo e reflexão que temos tido, onde nos ajuda a manter nossas horas ocupadas com pensamentos salutares e as vibrações positivas que nos envolve. Mantém o nosso espírito saudável. E é fundamental estarmos nessa sintonia para que as nossas atitudes possam ser as melhores. Agindo assim, com os vossos ensinamentos e evitando nos comprometer com as leis divinas, que possamos nos manter firmes em nosso propósito da mudança para melhor, porque aí, aos pouquinhos, com certeza, Senhor, iremos perceber as melhorias dos nossos atos e os nossos pensamentos serão mais harmonizados. Tudo o que desejamos fazer, quando há propósito, com certeza conseguiremos com que tenha efeito. Acreditamos que somos capazes, porque temos a Ti, Senhor, como nosso maior incentivador. Que cada um faça a sua parte e possamos orar uns pelos outros, para que a corrente do bem prevaleça sempre. A tua paz e o teu amor seja a base sempre em nossas ações. Querido Jesus, pedimos-te, Senhor, que abençoe a nossa noite, que nos proteja, Senhor, durante o descanso do nosso corpo e que possamos, Senhor, ser útil de alguma forma. E na manhã seguinte, Jesus,
possamos continuar com os mesmos propósitos. Muito obrigada por tudo, Jesus, e fique sempre conosco, Senhor. Que assim seja.